Olá, eu sou Larisa Souza e vim apresentar este trabalho que foi elaborado em parceria com minhas colegas de mestrado profissional em Linguística e Ensino da Universidade Federal da Paraíba, Maíle Pereira, Ellen Guedes, Aline Carneiro, bem como com o professor Henrique Miguel. Este trabalho se intitula Falas estigmatizadas, falantes estigmatizados, processos fonológicos e sua relação com o preconceito linguístico. Nossos objetivos são evidenciar a percepção social de fenômenos estigmatizados, discorrer sobre a ideia de prestígio e de estigma na língua e relacionar a variação linguística ao ensino de português. É importante destacar inicialmente que diversos estudiosos têm levantado questões em relação à temática do preconceito linguístico, a fim de evidenciar que existe na nossa sociedade uma atribuição de maior ou menor prestígio em relação a determinadas variantes utilizadas por falantes do português brasileiro. Na obra Preconceito Linguístico, de Bagno, por exemplo, o autor equipara esse tipo de discriminação às mais diversas outras e denuncia baixa adesão social em relação ao tipo linguístico mais precisamente. Inclusive, o autor denuncia a mídia, que deveria ser um importante agente social de combate, como um dos agentes propagadores do preconceito, por justamente estimular a noção de certo e errado em relação à língua. Em relação aos processos fonológicos, Silva 2011 sistematiza os processos fonológicos segmentais da língua portuguesa. A partir disso, citaremos alguns deles neste trabalho para discutirmos a temática em questão. Inicialmente, falaremos sobre o processo de apagamento. Temos aqui 3 tipos: aférese, síncope e apócope. Em relação à aférese, nós temos termos que passam por um apagamento de segmento inicial, como é o caso do tá, que provém da palavra está. Temos o tá sendo pronunciado por diversos falantes da nossa língua e que, por isso, acaba não sendo estigmatizado, porque também é falado por falantes que fazem parte das normas cultas. Entretanto, nós temos o termo arrancar, que pode ser pronunciado rancar, que acaba sofrendo mais estigma. Temos também o processo de apagamento síncope, que diz respeito ao apagamento de segmento medial, como é o caso da palavra manteiga. Porém, temos fósforo, árvore, que são pronunciados por alguns falantes de algumas comunidades linguísticas como fósforo e árvore, e que acabam sofrendo com o estigma. Também é importante pontuar que a própria palavra lebre, que hoje faz parte do padrão do português brasileiro, já foi lepore em latim. Então, essa palavra, historicamente, passou por esse processo de mudança por meio desse processo de apagamento. Temos ainda o apócope, que é o apagamento de segmento final. Esse fenômeno também passou pela palavra freire, que antes se tinha dessa forma e que hoje é frei. Então, houve um apagamento de segmento final. E também temos hoje o verbo fazer e diversos outros verbos do infinitivo ou alguns nomes também, que temos um apagamento do R final nesse processo de apócope. Então, isso se vê também, principalmente, na escrita de diversos estudantes que, na verdade, acabam refletindo a maneira que pronunciam essas palavras. Temos também processos de adição, como é o caso da prótese, epêntese e paragoge. No caso da prótese, nós temos a adição de segmento inicial. Hoje temos a palavra amora, que passou por esse processo. Temos também a palavra levantar, que é pronunciada por alguns falantes como a levantar. É evidente que, no primeiro caso, no caso de amora, não existe um estigma relacionado a essa palavra. Inclusive porque muitas pessoas nem têm noção de que a palavra passou por esse processo de adição. Entretanto, a levantar, hoje, é pronunciado por diversos falantes de comunidades linguísticas que sofrem preconceito. No caso do fenômeno epêntese, nós temos a adição do segmento medial, como é o caso de digno, que não sofre estigma por ser amplamente pronunciado assim, porém temos advogado, que acaba sofrendo estigma quando há esse acréscimo de segmento medial. Na paragoge, nós temos a adição de segmento final. Temos a palavra antes, que passou por isso, e temos a palavra olá, que muitas vezes pode ter o acréscimo final olar. Temos também processo de transposição, como é o caso do processo segmental e do processo suprassegmental. No caso da palavra sempre, temos aí a mudança, que antes a palavra não era escrita dessa forma, o R acabou passando por uma transposição, por uma posição diferente em relação à sílaba. Iogurte, que hoje nós percebemos que diversos falantes acabam trocando
o R de posição, iogurte, perguntar, muitos falantes acabam trocando também a posição do R, pronunciando perguntar. No caso dessas duas últimas trocas, dessas transposições, nós percebemos que o estigma está fortemente marcado. Em relação aos fenômenos de sístole e diástole, nós temos uma modificação em relação ao acento tônico da palavra. Então, por exemplo, nós temos a palavra rubrica, sendo pronunciada muitas vezes como rúbrica, gratuito como gratuito. Para finalizarmos, vamos falar sobre alguns processos de substituição, como é o caso da retroflexão, da palatalização e do rotacismo. No caso da retroflexão, nós temos a palavra porta sendo pronunciada como porta, chamado também como R caipira, que é um termo estigmatizado, como podemos observar. No caso da palatalização, nós temos uma pronúncia diferente em relação a termos como tia e oito, que são pronunciados tia e oito. Entretanto, no primeiro caso, tia, percebemos que não há um estigma em relação a essa palavra dessa forma, o que não acontece no caso de oito, justamente porque quem pronuncia oito faz parte de comunidades linguísticas que também são alvos de preconceito socialmente. Por fim, nós temos o rotacismo, que é justamente a troca do L pelo R. Planta acaba virando pranta, Cláudia virando Cláudia, Flamengo, Flamengo. Bagno, inclusive, trata desse fenômeno do rotacismo, mais precisamente, dizendo que é um fenômeno fonético que contribuiu para a formação da própria norma padrão da língua portuguesa. Esse autor diz que, do ponto de vista exclusivamente linguístico, o fenômeno que existe no português estigmatizado é o mesmo que aconteceu na história do português prestigiado. Dessa forma, nós podemos discutir essa questão de estigma social versus prestígio, entendendo que, ainda como disse Bagno, o problema não está naquilo que se fala, mas em quem fala o quê. Dessa forma, fica evidente que o preconceito linguístico é decorrência de um preconceito social. Então, a ideia de prestígio, de estigma, não está propriamente na língua, mas sim no âmbito social e político que acaba refletindo pontos da nossa sociedade. Essa comparação é muito importante para que a gente entenda também que todas as línguas passam por variações e que até mesmo a própria norma padrão e as normas cultas também. Mas nem todos os grupos são alvos do estigma linguístico, como já podemos concluir. Sobre a consciência da variação, Costa 2021 afirma que o estudo dos processos fonológicos ganha significado se for ensinado a partir da experiência do uso. Dessa maneira, é importante que estudantes, ao estudarem a língua, tenham o despertar de suas consciências em relação à variação, identifiquem isso nos usos, considerando as mais diversas manifestações. Uma breve proposta didática. É importante que, inicialmente, se reconheça a variação linguística. O professor pode levar para a sala de aula reportagens e entrevistas para apresentar aos estudantes sotaques e falares diferentes, abrangendo não somente a variação do nível fonológico, mas também lexical e morfossintático. Então, é importante que se peça aos alunos que comentem sobre essas variantes mostradas nos vídeos, promovendo discussões sobre diversidade linguística. O segundo tópico da proposta diz respeito à fala e escrita no cotidiano. Por exemplo, ao se analisar processos fonológicos que estão apresentados em diversas tirinhas do Chico Bento, é interessante que a variação seja apresentada, solicite que os estudantes identifiquem termos com processos fonológicos nas tirinhas, comparem com variantes não estigmatizadas e reflitam sobre as diferenças e estigmas na fala e na escrita. Essa atividade de análise acaba sendo interessante por fazer o estudante observar naquele texto o uso dos processos fonológicos de uma forma mais funcional. Em relação ao último tópico aqui proposto, reflexão e crítica linguística, é importante que também se apresentem frases que exemplifiquem os diferentes tipos de processos fonológicos, já que esse trabalho se atém principalmente a esse tipo de análise, focando não só na fonologia, também pode haver uma adição, trabalhando também a variação linguística de modo mais geral. Por exemplo, pode ser levado para a sala de aula o texto Papos, do gênero Crônica, de Luiz Fernando Veríssimo, para evidenciar a variação no nível gramatical. Também podem ser exibidos vídeos que tratam do preconceito linguístico. Todas essas discussões acabam servindo de base para debates e também para uma possível futura produção textual argumentativa sobre o assunto. Dessa forma, a intenção é que os estudantes ampliem seus olhares sobre a língua e suas variações, bem como sobre a adequação linguística. Variação linguística na escola, pretensões. Alguns tópicos aqui destacados são reconhecimento das variações na língua, incentivo ao pensamento crítico, combate ao preconceito linguístico, valorização da diversidade linguística e promoção da inclusão linguística. Tomamos como referências esses autores e esperamos que tenham gostado